surrounding me, let it break at your name still. Call the sea to still, the rage in me to still, every wave at your name, Jesus, Jesus. Mulheres é mulheres fortes, porque aqui só tem guerreira, só tem mulher forte, aleluia. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração que uma mulher forte é uma mulher que se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olá, bom domingo para você. Como é bom nós estarmos aqui no nosso campus online, poder chegar na tua casa através aqui do nosso campus online. Como é bom. E eu quero te agradecer porque você nos permitiu estar aqui. E eu quero te convidar também a estar cultuando ao Senhor conosco, mesmo na sua casa, que você possa se colocar de pé, que você possa louvar ao Senhor, erguer as suas mãos, louvar como se você estivesse aqui no templo, para que esse domingo seja marcado pela presença de Deus, para que você possa receber a presença de Deus no seu lar, amém? Vamos orar, fica de pé com a sua família. Pai, nós nos colocamos na tua presença, declaramos que o Senhor é bom, declaramos que o Senhor é maravilhoso. Eu quero declarar nesse domingo que teu espírito de paz invada cada lar, que teu espírito de paz tome cada coração, que a tua unção e manifestação do teu poder alcance a cada casa, Senhor. Que nesse domingo possamos ser impactados pela tua presença, possamos ser impactados, Senhor, ó Deus, pela tua palavra, pela adoração que entoaremos ao Senhor. Pai, que nesse domingo, Senhor, possamos ser cheios da unção do teu doce Espírito, Pai. Nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, se você ainda não se colocou, fique de pé. E nós vamos adorar ao Senhor e declarar que Ele é bom. Aleluias. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que eu preciso és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja um vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja um fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom.
pode aplaudir o Senhor na sua casa e declarar: Ele é bom em todo tempo, Ele é bom em todo tempo, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. Aleluia, aleluia, aleluias. Jesus, o Senhor tem liberdade, Senhor, na nossa casa, Jesus. Senhor, te convidamos, Senhor, para estar conosco, Deus, nesse dia, Pai, para te adorar, Jesus. Te convidamos, Jesus, para estar, Senhor, na nossa casa, Pai. Faça presente, Senhor, neste lugar, Senhor, na casa de cada um, Jesus. Tens liberdade, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ai, Jesus, mude as coisas de lugar no nosso coração, Pai. Jesus, o Senhor tem liberdade, Deus. Liberdade, Senhor, para mudar, Senhor, as coisas de lugar no nosso coração, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossas casas. Te convidamos, Jesus. Te convidamos, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Diga isso. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Somos tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
neste dia, Senhor, para te adorar, Pai, e declarar, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus. Adorei onde você está. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Diga isso. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Oh, 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 declare isso. Oh, declare. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, 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 tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Diga isso pra ele. Yeshua, cante o nome dele. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo. Oh, adorei. Oh, oh, Yeshua. Oh, exalte o nome dele. Exalte o nome dele neste dia, ele merece. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és
estamos em casa, Deus, te adoramos. Mesmo que estamos aqui, te adoramos, Jesus, porque, Senhor, mesmo com uma pandemia, Jesus, não paramos de te adorar, não paramos de te buscar, Jesus, não paramos de buscar a tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, visitar, Senhor, nossos lares, Pai. Venha, Senhor, estar, Senhor, nossos lares, Senhor Deus, neste dia, Jesus. Te convidamos, Deus, para sempre, Senhor, para estar no nosso coração, Pai. Tu és o Rei do nosso coração. Tu és o Rei do nosso coração. Tu és o Rei da nossa família. Tu és o Rei dos nossos lares. Tu és o Rei, Senhor, da nossa vida, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, neste dia, Pai. Muito obrigada pela tua presença, Senhor. E muito obrigada, Jesus, por, Senhor, estar, Deus, em todos os lugares, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela tua presença, Senhor, neste dia, neste lugar, na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar agora com o vídeo dos nossos avisos, amém? Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração, hoje exclusivamente no Campus Online. Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro de mulheres fortes desse ano e foi poderoso. Nós reunimos ali muitas mulheres compartilhando sobre a palavra de Deus. Fique ligado que em breve teremos novos encontros. Segunda a sábado, nós estamos com a nossa live de oração. São 40 dias que antecedem a Páscoa, onde nós estamos orando e clamando por milagres. Já temos visto muitos testemunhos e queremos te convidar a estar participando conosco. De segunda a sábado, através do nosso Instagram, @renovadacantareira, às 18 horas, nós estamos ao vivo orando pelos pedidos de oração e trazendo uma palavra de Deus. Quartas e sábados é dias de célula, um lugar onde você pode compartilhar a palavra, onde você pode se relacionar com amigos, um momento descontraído de amizade com atmosfera de fé, amor. Não fique de fora, participe de um dos nossos grupos. Toda quinta-feira nós estamos com a nossa quinta online às 20 horas no canal do YouTube e nós te convidamos a participar. Nessa quinta passada foi a última palavra sobre a série Pai Nosso e nessa quinta-feira às 20 horas nós vamos compartilhar com você um projeto de Deus sobre o Pai Nosso e queremos muito te motivar a estar participando às 20 horas na quinta-feira na nossa quinta online. Os nossos cultos de celebração permanecem aqui no Campus Online. Nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas estamos no nosso Campus Online às 10 horas da manhã e às 17 horas da tarde. Motive a sua família, os seus amigos e vamos juntos participar. A igreja não para, ela continua ativa. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença em nosso Campus Online no culto de celebração. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando hoje uma série chamada Atos. E a primeira mensagem, a primeira parte é Atos à Igreja. Fique agora então com o pastor Alex. Olá, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Que tempo precioso nós já estamos tendo nesse nosso culto de celebração. Hoje é dia 14 de março de 2021 e Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu quero dizer algo para você, eu não sou insensível, mas eu não me abalo com tudo que está acontecendo, porque eu sei que tudo isso carrega uma oportunidade de um milagre de Deus na minha vida e na sua vida. Que tempo precioso de louvor e adoração nós tivemos, que glória manifesta do Senhor. Você pode aplaudir ao Espírito Santo aí na sua casa, comece a dizer palavras de glórias ao Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor. Comece a dizer Yeshua, comece a dizer Senhor amado, comece a dizer amado da minha alma, comece a declarar palavras de vida ao Senhor. Aplauda, aplauda, aplauda a Ele em nome de Jesus. Sinta a atmosfera da tua casa sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se existia algo que estava aí te incomodando, esta presença por meio do culto de celebração está mudando essa atmosfera. E se você está falando assim, pastor, já estava o céu na terra aqui na minha casa, então começa a ver os anjos andando e voando de um lado para o outro aí na sua casa, em nome de Jesus. Estamos tão felizes porque você está conosco. Sabemos, querido, que
o tempo ele assim não é do jeito que nós gostaríamos. Depois de exatos um ano, exatamente há um ano atrás, nós estávamos encerrando as nossas atividades presenciais e estávamos no culto, indo para o culto online, e exatamente um mês depois, um ano depois, nós estamos voltando à mesma realidade de estarmos nas nossas casas, nos guardando, nos preservando. E eu, como pastor, quero te pedir, por favor, se cuide, preserve a sua integridade física, preserve a integridade das pessoas que você ama, não fique por aí sem necessidade. Eu quero pedir para que você possa se cuidar. E em especial quero mandar um beijo para a Andresa, para a Gisele. Deus está cuidando de tudo, viu? Fique em paz, nós como igreja estamos orando por você. Só lembrando também que, embora nós estejamos no culto online, o nosso ministério de intercessão está trabalhando nos bastidores, orando e intercedendo pela sua vida, orando e intercedendo pela sua família, orando e intercedendo para que este culto possa ser uma grande bênção. Amém? Eu quero ministrar com você hoje, dar início hoje a uma nova série de mensagens que nós estamos com grandes expectativas. O tema desta série é Atos. Nós vamos ministrar esta nova série em 3 episódios durante esse mês de março, e você é o nosso convidado para viver essa experiência junto conosco aqui na Renovada Cantareira. Mais uma vez, se você está aqui a convite de alguém, recebeu esse link, ou você tem acompanhado, por exemplo, as nossas lives diárias de oração e decidiu cultuar ao Senhor online conosco hoje, saiba que você já é muito amado nosso, você já é muito amada nossa, e nós queremos poder te servir ainda melhor. Se você está aqui pela primeira vez, tem um formulário aqui na descrição desse vídeo, alguém da nossa equipe também está colocando agora aqui no chat, nos comentários, para que você possa preencher. São 2 ou 3 perguntinhas bem rápidas que você pode somar conosco em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Você já louvou ao Senhor em pé, você sentou para assistir os avisos, está sentado agora, mas vamos orar ao Senhor. Então, para orarmos, eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Se possível, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por este domingo, te agradecemos por este culto de celebração ao Senhor. Nós estamos cada um nas nossas casas, nos guardando, nos preservando, e nós sabemos, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, mas sabemos também que o Senhor, Pai, não vê barreiras e não vê fronteiras. A internet não limita a ação e o poder do Espírito Santo, e nós cremos que existe uma nuvem de glória, uma unção de glória, uma atmosfera espiritual envolvendo a nossa igreja, Deus, em cada casa, em cada família reunida e conectada conosco agora. Eu abençoo, Senhor amado, esta casa, este homem, esta mulher, abençoo as crianças da nossa igreja que não podem estar no culto do ministério infantil, os nossos adolescentes que estão aí cultuando ao Senhor junto conosco. Pai, que cada família da Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira e aqueles que estão se achegando a nós, possam receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte aí na sua casa, e você pode se assentar em nome de Jesus. Muito ainda nós vamos viver hoje, amém? Muito ainda, nós não vamos deixar de orar pelos pedidos de oração da nossa campanha. Hoje é o 25º dia da nossa campanha de jejum e oração. Nós estamos com um caderno ali, já nós vamos pegar no final da mensagem. Vamos orar e declarar bênção e vitória em nome de Jesus, amém? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu até comentei com o Álvaro aqui antes de começar, tem uns 25 páginas do esboço que eu fiz, tem todas as cores que o Word me permitiu usar para destacar algumas coisas aqui, mas eu vou ser o mais objetivo possível. Mas eu quero, nessa introdução da série Atos, veja, eu vou introduzir a série para você aqui agora. E esta série, ela tem 3 capítulos, ela vai ser distribuída em 3 partes. Primeiro capítulo, a primeira parte, nós vamos falar Atos à Igreja, é o tema da mensagem que eu vou ministrar para você daqui a pouco. O segundo será a casa, Atos à casa, e o terceiro é Atos o coração. Então diga assim comigo: a igreja, a casa
e o coração. Então, nós estamos queimando, e deixa eu falar algo para você, eu estou queimando por dentro, e eu tenho certeza que esse ano de 2021, para a nossa igreja, é um tempo de consolidação e um tempo de expansão. Nós estamos vivendo um tempo de consolidação e um tempo de expansão. Tudo que está dentro de nós como pastores, tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, sem sombra de dúvidas nós temos transferido e temos transmitido a você, e queima no nosso coração, para que você possa viver aquilo que nós despertamos no último mês, em fevereiro, com a série Diga a Eles, o despertar do evangelismo, do falar do amor de Deus, de pregar Jesus, de ir além das palavras, de dizer a eles, sabe, de não permitir que as pessoas sejam reféns. Eu creio que uma unção de evangelismo, de missões foi aquecida no seu coração, e desde então você tem pregado o evangelho a tempo e a fora de tempo. Mas preste atenção, nós precisamos saber como colocar toda esta unção e todo esse despertar na prática, dentro da nossa igreja, dentro do nosso contexto. Por isso que eu digo, esta série de mensagem em Atos, ela tem falado muito ao meu coração, porque ela vai falar para mim e para você, de como nós vamos organizar todas essas conquistas, como nós vamos organizar toda essa expansão. Então eu quero que você esteja conectado conosco. Essa série, ela tem como objetivo estabelecer ainda mais os fundamentos da nossa igreja, estabelecer ainda mais a unção e o propósito pelo qual nós fomos chamados. Então, querido, eu quero com essa série que você saiba que você pode usar tudo o que a igreja tem colocado à sua disposição para proclamar o evangelho de Jesus e fazer da grande comissão de Jesus algo prático e não apenas teórico. Então, o que eu quero, nós como pastores queremos nessa mensagem? Que você entenda que todas as ferramentas que estão sendo entregues, preste atenção, você tem as lives de oração agora, você já tem a Quinta Online há 1 ano, você tem a sua célula há 2 anos e meio quase, você tem recebido pastoreio, cuidado, não só nosso, meu e da Adriana, mas do seu líder de célula, por exemplo, e tudo isso, todas essas ferramentas, todas estas palavras, todos esses treinamentos de direção, a nossa igreja está firme na escola de líderes, os nossos irmãos estão sendo treinados, capacitados, nível 1, nível 2, tudo isso precisa agora ser colocado em prática, para que não fique apenas no campo da teoria. Então, esta série Atos, ela tem a visão de colocar em ordem todas essas mensagens que você tem recebido, todo esse treinamento, todo esse equipar que você tem recebido, para que você não deixe isso apenas no campo da teoria, mas coloque isso também no campo da prática, amém? Então nós queremos com esta série mostrar que culto, célula, discipulado e pastoreio não é uma invenção da nossa igreja. Esse é outro ponto que eu quero falar na introdução dessa série Atos. Eu não quero que você pense, você vai entender à medida que a mensagem for caminhando, que culto, célula, igreja, pastoreio não é uma invenção nossa, mas é algo que está no coração de Deus. É algo que nasceu primeiro no coração de Deus. Então, quando nós falamos da importância da igreja, quando nós falamos da importância do culto, quando nós falamos da importância do pastoreio, nós estamos querendo dizer para você que não é algo que o pastor Alex inventou, que o apóstolo Joel inventou, o apóstolo Géser, pastor Geraldo, pastor Eibe, não. É algo que nasceu em Deus, é algo que nasceu no coração de Deus, e nós vamos viver esses atos que Jesus liberou para a igreja, esses atos de amor, de entrega, de serviço, de ministério. Nós vamos ter esses atos fluindo na nossa vida, na nossa existência. Então, olha, você está percebendo pela minha intensidade, pela velocidade da minha fala, que eu estou muito animado pelo Espírito de Deus em compartilhar essa série com você. Então, viaje junto comigo nisso, saiba que tudo que nós vamos pregar aqui não é uma invenção do homem, mas é algo que está na palavra de Deus. Aí você está perguntando assim, pastor, então por que Atos? Por que o tema desta série é Atos? Podia ser Romanos, podia ser Colossenses, podia ser Filemão, podia ser qualquer... Mas deixa eu explicar para você por que nós chamamos de Atos. Porque primeiro, em primeiro lugar, o tema dessa série é Atos porque nós precisamos agir. Diga para alguém que está aí na sua casa junto com você, assistindo e participando desse culto,
nós precisamos agir. Diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos agir. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos ter atitude, nós precisamos agir, nós precisamos ter atos, nós precisamos caminhar em direção às pessoas nesse tempo que estão precisando de uma palavra de conforto, famílias que talvez estejam entrando em colapso. Não é só saúde que está em colapso, famílias, homens, mulheres, crianças estão entrando em colapso. Crianças, querido, eu tenho um filho de 4 anos, crianças estão entrando em colapso, homens, casamentos, relacionamentos, amizades, colapso, então nós precisamos agir. Em primeiro lugar, o tema dessa mensagem é atos, porque nós precisamos agir. Em segundo, porque a base da nossa mensagem destas 3 semanas é o livro de Atos. Não somente de precisarmos agir, mas o livro de Atos, ele vai ser a base para as nossas 3 mensagens desta série. O livro de Atos e eu quero dizer algo para você, o livro de Atos é a referência bíblica mais fiel que se pode ter do que Jesus esperava da igreja que ele havia profetizado em Mateus 16, 18. O livro de Atos, do seu primeiro capítulo até o último, o livro de Atos, ele é a referência, ele é a base, ele é o que chega assim, o que mostra para mim e para você o que é ser igreja, como a igreja deve prosseguir, como a igreja deve avançar. É por isso que eu pedi para alguns, mandei no nosso grupo do WhatsApp, por exemplo, e até repostei nas minhas redes sociais, para que você pudesse assistir novamente ou ouvir novamente a mensagem que nós ministramos o ano passado, chamado Uma Igreja Pentecostal. O livro de Atos, ele é essa referência da igreja, do que Cristo espera da igreja. A primeira vez que a palavra, nós vamos falar isso um pouquinho mais, mas a primeira vez que a palavra igreja aparece é no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Veja, em Mateus 16, 18, Jesus estava profetizando acerca da igreja. Mas no livro de Atos, a partir do Pentecostes, nasce então a igreja que Jesus havia profetizado, a igreja que Jesus havia anunciado. E no livro de Atos, nós vemos o discorrer da implantação desta igreja que Jesus havia profetizado. Então, nesse ano de 2021, eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos viver atos. Nós precisamos ter atitude, mas principalmente nós precisamos viver atos. Nós vamos viver o que Cristo espera da sua igreja, como a igreja foi estabelecida no primeiro século. Então, por isso o tema desta mensagem. O livro de Atos, ele se destaca por alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante do livro de Atos que eu quero destacar aqui para você é: o livro de Atos, ele tem início em Jerusalém, com Pentecostes, com a descida do Espírito. Você conhece muito bem Atos capítulo 2, mas ele termina com a igreja alcançando os gentios. Então, a primeira característica que eu quero marcar com você sobre o livro de Atos, sobre esta série, é que ela fala sobre um evangelho que nos alcançou. Eu e você não somos judeus de origem, talvez a grande maioria aqui, talvez tenha 1 ou 2, mas nós não somos judeus, nós somos alcançados por esta igreja, por este evangelho, por esta pregação, e nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, o primeiro fato marcante do livro de Atos é que ele inicia em Jerusalém, falando aos discípulos, mas ele tem, por misericórdia, graça e amor de Deus, ele alcança os gentios, a minha e a sua vida. Segunda característica desse livro de Atos é que ele fala das primeiras bases da igreja. O livro de Atos, ele fala sobre o estabelecer da igreja, as primeiras bases, os primeiros fundamentos de uma igreja com a cara de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Por que esta igreja é a igreja que Jesus espera? E por que ela é a igreja que nós temos que ter como base, como referência? Porque, em primeiro lugar, é a igreja mais próxima de Jesus. Veja, Jesus tinha sido assunto aos céus. Jesus estava ali com o Pai fazia poucos dias. Então, esta igreja de Atos é a igreja mais próxima cronologicamente de Jesus e, consequentemente, a igreja mais parecida com aquilo que Jesus havia declarado.
porque a igreja do início, a igreja que está dando sequência na palavra de Jesus a respeito do ministério e da operação dos discípulos no reino de Deus. Terceiro, além de falar das bases da igreja, o livro de Atos fala da igreja nas casas. Se você ler o livro de Atos, você vai ver como a igreja, ela se mobilizou e ela se moveu nas casas. Nas casas. A importância da casa, a importância das reuniões familiares, a importância de abrir a porta para que o evangelho seja pregado não apenas em templos, em igrejas, em espaços públicos, mas no ambiente do lar, no ambiente da casa. Em quarto lugar, o que esse livro destaca? O treinamento e o discipulado como preparação para a expansão. Vai ser muito marcante no livro de Atos, e você já leu e vai ler de novo nesse mês. Você vai ver que no livro de Atos o treinamento, o pastoreio, o discipulado são fundamentais para que o reino de Deus possa expandir, para que ele saísse de Jerusalém, alcançasse a Itália, os gentios, a Ásia. Sabe o que aconteceu? Ele precisou de pessoas treinadas. O evangelho, o reino de Deus treinou pessoas, homens e mulheres foram treinados por meio do discipulado para que o evangelho pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis. Isso é expansão. Em quinto e penúltimo lugar, o envio desses discípulos para a implantação do reino de Deus. Veja, eles não foram só treinados, mas eles também foram enviados, e nós vamos ver muito sobre missões, sobre evangelismo, sobre o ID aqui no livro de Atos. É interessante porque em Mateus 28, Jesus deixa a grande comissão, sabe, de irmos por todo mundo, pregarmos o evangelho a toda criatura. Marcos 16 também fala sobre isso, e o livro de Atos é o cumprimento desta liberação, desta grande comissão. Jesus então impulsiona para que a igreja possa avançar e pregar o reino, e o livro de Atos é a ação. Por isso Atos é a ação em relação à palavra de Jesus que foi liberada no último capítulo do evangelho de Mateus. E em último lugar, porque Atos, o livro de Atos, é o mais importante de todos, que eu vou falar agora é esse sexto. O livro de Atos também é marcado pelo Espírito Santo de Deus, pelo derramar do Espírito Santo de Deus, aquilo que foi profetizado por Joel, aquilo que Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo se revela e ele é liberado sobre os discípulos ali em Pentecostes, então nós vemos a marca mais importante da igreja de Atos, que é o derramar do Espírito Santo de Deus. Então, por que Atos? Porque nós precisamos agir, e porque o livro de Atos na Bíblia tem todas essas características que eu te falei. Perdeu alguma? Não tem problema, depois você volta e assiste essa introdução de novo, em nome de Jesus. Amém? Agora, eu quero dizer para você, tudo que nós fazemos é intencional, e essa série tem o objetivo de colocarmos direções para como vamos trabalhar com todas as vidas que vamos ganhar, que você vai ganhar depois de ter sido ativado no evangelismo na série passada. Então, mais uma vez, você foi ativado no evangelismo, você tem ganhado vidas para Jesus, amém? Todos os dias você tem falado de Jesus para alguém. Agora, nessa série, nós vamos organizar todo esse mover de evangelismo. Como nós vamos consolidar essas vidas que nós vamos ganhar? Como nós vamos consolidar as vidas que nós vamos ganhar? E é pensando nisso que eu dou início agora à primeira mensagem da série Atos à igreja. Diga assim: pastor, que introdução foi essa? Muito grande! Mas agora valeu a pena porque você entendeu o porquê da série, e agora nós vamos falar então como nós vamos consolidar as vidas que nós vamos ganhar com esse livro de Atos, e principalmente hoje falando sobre a importância da igreja. A primeira pergunta seria então, e agora eu quero que você aperte os cintos ainda um pouco mais, porque agora eu vou começar a palavra de hoje, amém? Até aqui foi só a introdução da série, agora eu vou começar a palavra de hoje. Então, o primeiro ato, ou o primeiro capítulo, a primeira parte dessa série é a igreja. Coloque aqui nos comentários hashtag a igreja. Então, se a primeira mensagem fala sobre a igreja, a pergunta que não quer calar é: o que é a igreja? Pergunta para 2 ou 3 pessoas aí com você: o que é a igreja? O que é a igreja?
Porque nós vamos à igreja, nós nos envolvemos com a igreja, nós servimos na igreja, mas talvez você nunca parou para pensar o que é a igreja no sentido bíblico. O que é a igreja no sentido bíblico? Por que nós nos denominamos igreja, corpo de Cristo? Olha só, como eu falei para você, a primeira vez que a palavra igreja aparece foi quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: também eu lhes digo, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu falei na introdução da série, igreja, a primeira vez que a palavra igreja, no sentido eclésia, do grego eclésia, aparece na Bíblia para falar a respeito da comunhão e da unidade dos cristãos, dos filhos de Deus, dos justificados, foi quando Jesus profetizou a respeito da igreja e de como ela prevaleceria contra as portas do inferno. O livro de Atos, então, é o cumprimento da palavra profética de Jesus em Mateus 16, 18, de que a igreja seria estabelecida. Então, o que é a igreja que Jesus profetizou? Do grego aqui no original, eclésia. Na Bíblia, é essa palavra que é usada para definir como igreja, certo? Então, quando nós olhamos a palavra igreja no original, no grego, eclésia, primeira vez que ela aparece, Jesus profetizando em Mateus 16, 18. Quando é a segunda vez que essa palavra igreja aparece na Bíblia? Só depois, quando ela se cumpre. Atos capítulo 2, versículo 47. Fala assim: uau! Parece que eu estou na escola de líderes no panorama bíblico do Novo Testamento, mas tudo isso é só para mostrar para você a importância da igreja no cumprimento da palavra de Deus, dos atos de serviços, de agir nosso nesse tempo. Então, a primeira vez, Mateus 16, 18, a segunda, Atos 2, 47, e no original significa eclésia. Eclésia, no grego, tem o significado, ou a definição de eclésia no grego é uma reunião de cidadãos de uma cidade, chamados para fora de suas casas e para dentro de algum lugar público, uma assembleia, uma reunião, por exemplo, que comumente era usada para discutir assuntos de ordem pública e social. Só que tem algo interessante aqui: os chamados eram apenas aqueles que tinham o direito de cidadão. Então, no grego, a definição da palavra eclésia é aquele que é chamado para fora da sua casa e que, para estar em um lugar público, para exercer o seu direito de cidadão em questões públicas e sociais. Olhando para a questão espiritual, é interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala da igreja como uma reunião dos que foram justificados. O que é ser justificado? É sair do mundo, é estar fora do mundo, é ser chamado fora do mundo, do pecado, das garras de Satanás, chamado para fora e ser inserido numa família, ser inserido num contexto de fé, num contexto de comunidade. Ou seja, no sentido bíblico, igreja, eclésia é não somente aqueles que foram chamados para fora, mas aqueles que foram inseridos em algum lugar, porque às vezes nós somos chamados para fora, mas ficamos sem teto, ficamos à deriva, ficamos aí à margem da sociedade. Mas igreja não. Igreja no sentido bíblico, usando a definição da palavra eclésia do grego, eu sou chamado para fora, mas também sou inserido em um contexto de família, e no nosso caso nós somos inseridos no reino de Deus, no corpo de Cristo. Diga assim: corpo de Cristo. Então, eu sou chamado para fora do pecado, das garras de Satanás, e sou inserido no corpo de Cristo. Igreja não é só ser chamado para fora, porque algumas pessoas justificam isso numa teologia moderna, de que a igreja não é importante, de que a assembleia não é importante, de que os cultos públicos não são importantes. Afinal de contas, a definição de igreja é ser chamado para fora. Isso é uma parte. Igreja é ser chamado para fora do pecado do mundo, mas ser inserido no corpo.
Está dando para entender? Eu conheço alguns ministérios que falam, não, eu não preciso, eu fui chamado para fora. Isso é ser igreja, é ir para o mundo, é pagar o preço, é salvar as pessoas. Mas nenhum missionário de sucesso, ele vai ao campo sem fazer parte de uma igreja local, sem fazer parte do corpo de Cristo, sem estar vinculado. Então igreja é ser chamado para fora, mas ser inserido no corpo. Diga assim, uau! Amém? Então nós estamos falando nesse primeiro capítulo sobre a igreja. Então, o que precisamos entender é que a igreja é o fruto do ministério de Jesus. Eu e você como igreja somos a continuidade do ministério de Jesus. O que Jesus veio estabelecer na terra? A igreja. Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra o cristão sozinho. Não foi isso que Jesus falou. Não prevalecerão contra a igreja, contra o corpo. A igreja é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. A igreja é de Jesus. No livro de Atos, escrito por Lucas, e teologicamente chegou-se à conclusão de que ele é uma continuação do evangelho de Lucas, que Lucas é o escritor do livro de Atos. No livro de Atos, a igreja que Jesus havia profetizado é estabelecida por meio dos discípulos e por meio do derramar do Espírito Santo. Esta igreja então, ela se consolida com princípios espirituais e um modelo bem definido, ao contrário do que se pode pensar. Porque você acredita que tem algumas pessoas que acham que a igreja lá em Atos, quando ela nasceu, era uma igreja desorganizada? Que era uma igreja que vivia de oba-oba, que era uma igreja que vivia sem estrutura, que vivia sem saber o que fazer e para onde ir? Preste atenção, eles estavam dando início à instituição mais relevante da história, e ainda assim eles obteram sucesso, porque mais de 2000 anos depois, eu e você estamos aqui, mesmo que remotamente, mesmo que online, sendo a igreja que foi estabelecida em Atos, profetizada por Jesus em Mateus. Ou seja, mesmo em Atos, no início de uma grande instituição espiritual, nós vemos uma organização, nós vemos o estabelecer de uma instituição que transformou a humanidade. E esta igreja, ela não era desorganizada como algumas pessoas pensam, ela tinha base, ela foi consolidada em modelos bem definidos, em modelos, em fundamentos bem estabelecidos e bem claros para todos eles. Então preste atenção, essa igreja ela tem base nas casas, ela começa a estabelecer nos templos, nas sinagogas, em lugares amplos, na cidade dos gentios, inclusive em templos antes pagãos que se tornaram casa de Deus, lugares públicos de reunião dos cristãos. E por meio das viagens missionárias, ela deixa de ser um ajuntamento de judeus, veja, a igreja deixa de ser um ajuntamento de judeus e passa a ser um corpo de filhos chamados cristãos. Fala assim, meu Deus. Mas o que me chama a atenção é como essa igreja ela tinha alguns fundamentos claros. Primeiro, o Espírito Santo. Por exemplo, quando há questões de ordem social, a causa dos órfãos e das viúvas foi levada aos apóstolos lá, o que eles priorizaram? Eles levantaram homens capazes, homens idôneos, para cuidar da causa dos órfãos e das viúvas, mas eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na oração e na presença do Espírito Santo. Olha só, então, a primeira marca desta igreja, e a marca da nossa igreja aqui na Serra da Cantareira, tem que ser o Espírito Santo. Segundo, a unidade do corpo. Se você ler lá depois o livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, capítulo 5, até chegar em Ananias e Safira, você vai ver como vivia essa igreja, servindo uns aos outros, não existia necessidade, porque a igreja se mobilizava para servir um ao outro. Preste atenção, esta igreja, ela preservava a unidade do corpo. Em terceiro, era uma igreja que distribuía muito bem as atribuições, o que cada um ia fazer, afinal de contas era um corpo. Em quarto lugar, era uma igreja que perseverava nos dons. Em quinto lugar, era uma igreja de trabalho, preste atenção, era uma igreja que trabalhava. Não tem como ser igreja sem não trabalhar. Igreja envolve suor, igreja envolve esforço, igreja envolve trabalho, serviço, não só nas questões espirituais de oração, mas de pôr a mão na massa também. É isso que o livro de Atos nos ensina sobre a igreja. Continuando, ela fala também de evangelismo,
porque era o lugar onde as pessoas pregavam o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo de você, arrependei. E aí nós vimos então no livro de Atos o evangelismo, pessoas sendo alcançadas, batizadas nas águas, mas também batizadas no Espírito. É o mover missionário que alcança ali por meio de Paulo e os demais apóstolos, que alcançam as pessoas por meio do evangelismo. Essas são as características da igreja de Atos. E essas são as características que nós temos que ter na nossa igreja, Renovada Cantareira. Nós somos uma igreja de Atos, nós somos uma igreja que persevera nesses princípios, que avança na direção estabelecida por Cristo, profetizada por Cristo, uma igreja relevante, uma igreja que pode ser uma instituição que é mal falada pelo mundo, pelo diabo, mas que é fundamental na constituição de uma sociedade, uma igreja que vive no Espírito, que persevera no Espírito, que persevera na unidade, nos dons, no trabalho, no evangelismo, na distribuição das suas funções. Nós perseveramos. A igreja de Atos, como nós falamos naquela igreja pentecostal, é uma igreja que tinha intenção, era uma igreja intencional. Aí talvez você fale assim: pastor, eu já entendi, você deu uma aula sobre a história da igreja, sobre o livro de Atos, mas como eu me encaixo em tudo isso? O que isso tem a ver comigo, pastor? Quando falamos como igreja relevante e com muitas famílias fazendo parte, tudo bem, mas como a minha família se encaixa? Como eu me encaixo? Então eu quero ler um texto com você, para que você saiba exatamente como você e a sua família se encaixam neste contexto de igreja. Como você e a sua família, como eu e a minha família, como nós nos encaixamos nesse contexto de igreja. Para isso nós vamos ler um texto, que não está no livro de Atos, mas está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 em diante. E eu quero então ministrar com você, como Paulo coloca esta igreja de forma clara e bem definida. E ao ler esse texto, ele é tão autoexplicativo que eu poderia parar de pregar depois de ler esse texto, mas eu vou comentar só algumas coisinhas, afinal de contas eu sou pastor e gosto de falar. Mas esse texto ele é autoexplicativo. Olha para quem está perto de você na sua casa e diz assim: não dorme no sofá não, varão, não dorme não, mulher, presta atenção, porque agora o pastor Alex vai falar como a nossa família se encaixa nesse contexto de igreja, como nós podemos servir a igreja, como nós vamos contribuir para que as vidas que sejam salvas possam ser inseridas nesse contexto de igreja. Veja, eu quero falar algo aqui para você, do Espírito Santo de Deus. Essa igreja, pela misericórdia de Deus, existe e ela conta com você. Eu, como pastor, conto com você. Adriana conta com você. Líderes de célula, nós contamos com você. Você que é membro de uma célula, o seu líder conta com você. Querido, nós contamos com você. E eu quero que você saiba como você pode servir ainda mais a sua igreja local. Lembrando que essa é só a primeira palavra da série Atos à igreja. Então vamos lá? Romanos capítulo 12, nós vamos ler o que Paulo fala a respeito da igreja. Versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim comigo: para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário,
pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha só o que Paulo está falando sobre a igreja. A igreja é como um corpo. Cada parte tem a sua responsabilidade, cada parte tem a sua função. Nem todos são iguais, mas todos, quase saiu um igual. Nem todos são iguais, mas todos têm a sua devida importância no corpo. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, dedique-se ao ensino. Ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, olha só o que o apóstolo Paulo fala, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Gente, é a igreja. 14, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar uns dos outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o inimigo tiver fome, deem-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Encerrando no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Como eu falei para você, esse texto ele é autoexplicativo. Ele é a expressão do que a igreja deve ser. A igreja é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu e você, quando nós nos reunimos, quando nós somos chamados para fora do conforto da nossa casa, para estarmos na Assembleia dos Santos, dos justificados, nós somos ali o corpo. Nós temos as nossas particularidades, as nossas individualidades, Deus não quer que você perca elas. Deus quer que você some essas individualidades, as suas características, os dons e talentos que Ele te deu. Não é algo próprio, é algo que Deus concedeu a você por amor e misericórdia. Concedeu a mim por amor e misericórdia, graça, favor imerecido. Então tudo que Ele nos deu, tudo que eu tenho, é para que eu possa me juntar ao corpo. E aquilo pelo qual Deus me chamou, eu possa servir ao meu irmão. E juntos como corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, possamos alcançar o maior número de pessoas e trazê-las para essa realidade que hoje eu e você vivemos. Isso é a igreja. A igreja é a eclésia, de eu entender que fui chamado para fora do mundo do pecado, transportado desse mundo de pecado, e hoje eu faço parte do reino. Eu estou inserido num corpo, e um corpo, cada membro tem a sua função. Eu tenho as mãos, eu tenho os pés, eu tenho as pernas, eu tenho cada membro do meu corpo, externo, interno, e cada um deles tem a sua função. O meu pulmão, ele não
não bombeia o sangue para o corpo, quem faz isso é o coração. O meu pulmão é responsável para que o ar entre. Você já parou para pensar, se só tivesse órgãos que bombeassem o sangue, como que eu ia ter energia para que isso acontecesse? Já pensou se eu tivesse só o braço e não tivesse a mão? Ou se eu tivesse a boca, mas não tivesse uma mão, um braço que conduzisse o alimento até a minha boca? Cada um tem as suas particularidades, isso é igreja. O que faz de uma igreja relevante? O que faz da igreja uma igreja de sucesso? É quando cada um dos seus membros, cada membro desse corpo chamado igreja, eclésia, ele entende que um foi feito para servir ao outro e juntos servirmos ao propósito de Deus. Isso é igreja, é isso que o livro de Atos fala a respeito da profecia de Jesus, sobre esse corpo, sobre esse ajuntamento de irmãos justificados e salvos pela morte de Jesus na cruz e pela sua ressurreição. Isso é igreja, é isso que Paulo fala, é um corpo que se junta, que entende as particularidades e as necessidades, é um corpo cujo Cristo é o cabeça. E desse texto eu quero destacar essas quatro verdades. O texto fala por si só, mas eu não posso deixar de destacar 4 coisas. Primeiro, eu faço parte do corpo, como eu expliquei para você agora. Segundo, eu tenho um papel a cumprir nesse corpo. Uma igreja de sucesso é uma igreja onde todos os membros sabem como podem contribuir. Não tem serviço mais importante, menos importante. Eu que prego não sou mais importante do que quem limpa. Quem limpa não é mais importante do que quem serve na porta. Quem está no louvor não é mais importante do que quem está na parte técnica. E quem está na parte técnica não é melhor do que quem está na intercessão. Quem está na intercessão não é mais espiritual do que quem ministra com crianças. Quem ministra com crianças não é mais corajoso do que quem lidera células. Todos nós temos um papel de relevância dentro desse corpo. Querido, o diabo está tentando roubar esta verdade da igreja, dos cristãos. Não roubar da igreja, desculpa, mas o diabo está tentando roubar dos cristãos a verdade sobre a eclésia, sobre a igreja que foi profetizada por Jesus e estabelecida em Atos. Uma igreja que entende que é corpo, como Paulo fala em Romanos 12. Romanos 12 não é só sobre a transformação da mente, mas é a transformação da mente para que eu possa compreender o corpo, para que eu possa compreender a igreja. Isso é a transformação da mente. E o diabo está falando que você não precisa de igreja, que não basta, que não precisa estar no corpo. Mentira! A igreja, ela tem propósito. E nós precisamos entender que eu faço parte do corpo, que eu tenho um papel a cumprir nesse corpo. Por isso que você não pode deixar de estar na igreja, porque aquilo que você faz no culto é importante. Terceiro, o que nós vemos é que nós precisamos nos comprometer com a igreja. Querido, eu não estou advogando em causa própria, eu estou abrindo o meu coração de pastor baseado na palavra. Você e eu precisamos nos comprometer mais com a igreja. E eu quero dar um testemunho aqui. Graças a Deus, na nossa igreja nós temos pessoas comprometidas. Não ouvimos não, as pessoas dizem sim. Nós precisamos fazer o culto online, vamos ter que gravar antes, vamos ter que nos mobilizar antes, para que no domingo seja um culto excelente, como está sendo agora para você. Não ouvimos nenhum tipo de não. Olha, nós vamos ter que fazer uma reunião emergencial numa sexta-feira, 9 horas da noite, para organizarmos a igreja nos próximos 15 dias. Não ouvimos um não, porque nós fazemos parte aqui na Cantareira de uma igreja que entende qual é o propósito, que se doa para o corpo, que sabe que faz parte do corpo, que sabe que tem um papel e sabe do compromisso que tem com o corpo. Você já pensou se a mão fala, hoje eu vou ficar na cama até mais tarde, e o corpo levanta e sai sem a mão? Já pensou se o seu estômago fala, hoje eu não vou sair de casa, não quero trabalhar hoje? Você já parou para pensar, se cada membro do nosso corpo tivesse uma vontade própria e não estivesse comprometido com o todo? Isso é ser igreja. É isso que eu espero de você, Cantareira, eu espero da sua família. É assim que você se encaixa, se comprometendo naquilo que Deus te chamou, naquilo que você foi designado, naquilo que você foi convocado. Eu não estou falando isso que você não faz, isso aqui é só falando sobre o que é a igreja, amém? Tá ficando claro, né? Tá dando para entender, né? E em último, além de me comprometer, eu preciso saber que meus dons e talentos precisam ser usados nessa comunidade de fé, no corpo de Cristo.
A igreja, querido, preste atenção no que o pastor Alex vai definir como igreja. A igreja é o servir dos seus membros. Quando servimos, somos igreja. Isso é igreja, quando servimos, somos igreja. Eu e você assumindo o compromisso de criar um ambiente que seja agradável, transformador, libertador e encorajador a todos que se acheguem à família na fé. Querido, a Bíblia fala, Jesus diz: o mundo saberá quem eu sou, Pai, quando eles forem um. Se eu e eles somos um, o mundo sabe quem eu sou, que o Senhor me enviou. Ou seja, quando nós somos igreja, quando nós vivemos esse corpo em unidade, em cima dessas bases que eu estou pregando aqui, suando para que essa mensagem possa alcançar o teu coração, tudo isso é para que quando as pessoas que nós evangelizarmos, palavra de fevereiro, série Diga a Eles, para que essas pessoas que nós evangelizarmos, quando elas chegarem aqui, elas vejam esse corpo preparado para recebê-la, e ela saiba que ela está no lugar, no melhor lugar que ela poderia estar, para desenvolver tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que Deus confiou a ela. Então, essa combinação de saber que eu faço parte do corpo, que eu tenho um papel, que eu preciso me comprometer, que eu tenho dons e talentos para servir na comunidade de fé, que a igreja é o servir dos membros, tudo isso é para criar na igreja um ambiente que seja agradável, transformador, libertador e encorajador. Muitos enxergam a igreja como um lugar que eu vou, mas a igreja não é o lugar que eu vou, a igreja é o lugar que eu sou. A igreja, eu não vou à igreja, eu sou a igreja quando eu me reúno com as pessoas. Neste tempo, nós precisamos entender que a igreja não é uma pessoa, um pastor. A igreja somos todos nós, eu e você aí na sua casa, colocando as nossas mãos à disposição, mas principalmente o nosso coração. O pastor Felipe ministrou uma vez uma palavra, o pastor Felipe Costa, e ele lançou uma palavra que eu tomei para a minha vida como verdade. Ele estava ministrando para os jovens que ele lidera na sede, e ele disse assim: não me dê a sua mão, se você não estiver disposto a me dar também o seu coração. Não me dê as suas mãos, se você não estiver disposto a dar o seu coração. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, onde pessoas estão disponíveis a entregar o seu serviço, mas também entregar o seu coração, entregar a sua vida. Nossos dons e nossos talentos, a nossa dedicação, nós precisamos amar a igreja. Quando eu amo, preste atenção, o que é amar? Amar é me dedicar, amar é investir tempo, amar é assumir responsabilidades. Quando eu me coloco nessa disposição de amar a igreja que Jesus profetizou, a igreja estabelecida em Atos, a igreja que Paulo fala em Romanos, quando nós amamos a igreja, nós dedicamos tempo, nós investimos os nossos recursos, nós assumimos responsabilidades, e nós fazemos isso com alegria. Não apenas fazer, mas fazer com alegria. Querido, eu faço o que eu faço com alegria. Eu faço o que eu faço com alegria. E eu digo para você, nós precisamos amar a igreja. Quando eu amo e me dedico, eu invisto tempo. E eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, porque nós vamos orar pela nossa igreja agora. A igreja, querido, ela é de Jesus. Ela já foi comprada com um preço de sangue. E eu e você precisamos apenas nos inserir neste contexto de amar a igreja. Atos, parte 1, a igreja. Eu e você, membros desse corpo. A mídia tenta denegrir a igreja. Você que faz o nível 2 da nossa escola, eu vou dar para você uma matéria em 8 módulos, em 8 aulas, um módulo chamado História da Igreja. A igreja é a instituição mais atacada. A igreja sempre foi a instituição mais perseguida da história. E ainda assim, é a instituição mais relevante. Quando nós falamos de mundo ocidental, então, a igreja, querido, ela é a base da edificação da sociedade ocidental. Quando nós olhamos para a cultura moderna, para a história moderna, a igreja, ela é fundamental no que diz respeito à educação.
A igreja ela é fundamental no que diz respeito à artes, à área do renascentismo, por exemplo. A igreja ela é fundamental no que diz respeito às relações interpessoais. A igreja ela é fundamental nas constituições e legislações. A Constituição dos Estados Unidos, que influenciou muitas outras constituições. O que nós vivemos aqui no Brasil, nós somos um país cristão baseado, né, a sua Constituição e os seus valores no cristianismo, na igreja. A igreja ela é relevante, ela continua sendo atacada, mas ela continua sendo relevante. Na época de Atos da igreja pentecostal, era a igreja mais perseguida, era a instituição mais perseguida, mas ao contrário era a que mais crescia. E nós precisamos hoje entender o seguinte: nós precisamos amar essa igreja, porque ela não foi feita por mãos de homens. O templo, Jesus diz, ele será destruído e eu reedificarei em 3 dias. Ele estava falando a respeito da nossa vida. Nós, como membros de um corpo chamado igreja. Eu sou igrejeiro. Eu não perco a igreja por nada, nem por futebol. Pode parecer algo insignificante, fala, pastor, você tinha que ter feito isso mesmo. Mas eu não vi o Brasil ser campeão mundial na última Copa. 2002, quando o Brasil ganhou a sua última Copa, eu estava servindo a Deus na igreja. Eu não assisti o jogo. Vocês sabem, e eu sou grato pelo presente que vocês me deram, o agasalho do Palmeiras. Já usei, já tirei fotos, já publiquei. Mas domingo agora, eu nem cogitei a possibilidade de deixar de estar na igreja para assistir um jogo de futebol. Eu não meço esforços para estar em comunhão com a igreja. Na verdade, a minha vida é isso: servir a igreja. E eu sei que a sua também. Aí de pé no seu lugar, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. E se talvez você tenha falhas, se você sentiu que você está falhando em alguma área com o seu compromisso com o corpo de Cristo, a sua função, a sua responsabilidade com a igreja. Algumas pessoas podem querer rebater essa pregação dizendo a igreja de Jesus. Eu não falei ao contrário, a igreja de Jesus, mas Ele nos convocou para servir nela. Então nós precisamos ter comprometimento. E eu quero dizer que nesse tempo de pandemia, nem a distância vai romper, nem a distância vai paralisar o que nós somos como igreja, como corpo de Cristo, servindo e sendo responsáveis para criar um ambiente para que vidas possam se achegar. Você pode ter certeza que você está numa igreja séria, que tem princípios espirituais, que entende o que é ser corpo, o que é ser igreja. E eu quero que agora, com seus olhos fechados e a mão no teu coração, você repita assim comigo: Senhor, que eu possa ter atitudes de um membro ativo da igreja de Cristo, com os meus dons, com os meus talentos, com tudo que sou. Eu quero servir a igreja, porque eu sei que ela é a resposta à palavra profética de Jesus, a resposta para este mundo tão carente. Conta comigo, Senhor, conta com a minha família para este propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda mais forte, eu sei que você não está. Agora sim, aleluia. Eu quero só que você ainda de pé, não sente, mas eu quero que você ainda de pé, que você repita mais uma oração comigo. Você ouviu essa palavra e você ainda não faz parte desse corpo. Você ainda não entendeu que foi chamado para fora do pecado e chegou ao reino de Deus e foi inserido nesse corpo. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, sabendo que Jesus já te chamou pelo nome. Uma vez que você entendeu que Jesus te chamou, eu quero que você então entenda que agora você precisa publicamente declarar que você está sendo retirado do mundo, do pecado, da escravidão e entregando a sua vida a Jesus. Então aí de pé, se você nunca fez uma confissão pública sobre Jesus, eu quero convidar você a fazer isso agora. Como que eu faço? Todos estamos de pé e todos nós vamos orar. E eu quero que você repita assim comigo, bem consciente, olhando nos meus olhos assim como eu estou olhando nos seus. Diga assim:
hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entendo que eu fui chamado para fora do pecado, do egoísmo, e agora eu sirvo ao corpo de Cristo. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados, e ressuscitou no terceiro dia. Eu me arrependo dos meus erros, e te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor aí na sua casa. E se você fez esta oração hoje pela primeira vez, eu quero convidar você a preencher um formulário aqui no chat. Diga: eu entreguei a minha vida para Jesus. Diga: eu fui chamado para fora. Se você está chegando aqui para Jesus, nós pedimos: preencha esse formulário, porque nós queremos entrar em contato com você, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, nós já estamos encerrando o nosso culto online. Fala aí na sua casa. Mas eu quero, antes de encerrar, nós temos duas coisinhas ainda para fazer. A primeira é sobre dízimos e ofertas. Pastor, mas agora eu estou online, eu não estou em casa, eu não posso mais entregar esse envelope. Não tem problema, você pode fazer tudo isso digital. Eu não quero que você deixe a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porque nós não estamos presencial. E as nossas finanças são muito bem organizadas como igreja, não só em casa, mas como igreja. As nossas finanças são muito bem organizadas. E nós chegamos à conclusão que 80 a 85% das entradas são digitais. Elas não são em dinheiro mais físico, mas são virtuais. Então, você da nossa igreja na Cantareira já está mais do que acostumado a fazer um Pix, a fazer uma transferência, a usar o nosso site, o nosso aplicativo. Pastor, como é que eu faço? Você que está chegando agora, aqui embaixo, nós já temos aqui, o nosso diretor já colocou aqui embaixo todas as nossas formas digitais, Pix, o nosso aplicativo, as nossas contas, CNPJ, tudo certinho para que você possa contribuir online. Então, eu quero pedir algo para você: não perca a sua fidelidade. Pastor, você não vai ler a Bíblia? Tcharam, presta atenção, eu vou ler aqui algo que é revelador, que eu passei talvez correndo e você nem percebeu, mas olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre, a respeito, a entregar, a ser igreja. Olha só, deixa eu achar aqui, porque agora nem o versículo eu lembro de cabeça. Meu Deus, olha só, sumiu. Aqui ó, versículo 8, Romanos capítulo 12, versículo 8. Isso vai cair antigamente era ficha, aí depois foi para cartão, hoje nem orelhão tem mais, mas caindo a ficha. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, versículo 8. O que exorta, faça com dedicação, vírgula, o que contribui com generosidade. Fala assim, meu Deus, igreja se eu tenho que fazer, eu faço com excelência. Se eu exorto, eu faço com dedicação. Se eu contribuo com generosidade. Querido, quando nós entendemos o que é ser igreja, nós não temos dificuldade em contribuir. Eu mesmo agora vou fazer a minha transferência para a conta da igreja, porque eu entendo o que é ser igreja e eu entendo o que é contribuir. Eu não vou passar esse domingo sem servir ao Senhor. E olha, são 2 cultos, de manhã e à tarde, estou ofertando nos 2, varão. Então, porque eu entendo que é generosidade, é serviço. Quando eu sou igreja, eu não vejo barreiras para fazer a minha contribuição. Seja fiel no dízimo, seja fiel na sua oferta, não tenha medo. O ano passado, uma das coisas que a pandemia mostrou é que a nossa dependência não está no homem, mas está em Deus. Foi o tempo que a nossa igreja mais prosperou, sabia disso? Mesmo em meio à pandemia, e não vai ser diferente nesse tempo. Deus vai nos honrar. Então, você que preparou a sua oferta, eu estou aqui com esse envelope como símbolo da sua transferência bancária, da sua generosidade nos
nos dízimos, nas ofertas, eu quero orar por você. Estenda a sua mão aí. Se você está fazendo a sua transferência pelo celular, faça. Se você está fazendo pelo computador, põe a mão no seu computador ou levante seu celular, como eu estou fazendo com o envelope, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós não deixaremos de sermos fiéis, nós não deixaremos de contribuir com generosidade. Nós estamos nesse culto online, entregando a nossa melhor oferta, entregando a nossa fidelidade por meio dos dízimos. Tira todo medo, Deus, daquele que está trabalhando de perder o emprego, do empresário de ver o seu negócio fechando, daquele, Senhor amado, que está sem emprego, de não arrumar emprego. Inclusive eu profetizo sobre aqueles que estão pedindo uma porta, que ela se abra agora, em nome de Jesus. Traga promoções, aumentos de salário, contratos, Pai amado, aos empresários. Nós declaramos a bênção na vida financeira da igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu abençoo a tua vida financeira em nome de Jesus. E peço para você colocar de pé de novo. Essa igreja está igual a academia de CrossFit. A academia fechou, mas a igreja está aqui aberta para liberar uma aula online para você, em nome de Jesus. Amém? E nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, 40 dias, hoje é o 25º dia, e nós vamos orar pelos seus pedidos. Coloque agora os seus pedidos aqui nos comentários, porque nós vamos orar por cada um deles, e nós vamos consagrar o nosso tempo de jejum e oração, e orar pelos pedidos do nosso caderno aqui também, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos este momento ao Senhor, te agradecemos pelo culto maravilhoso que tivemos, mas nós não podemos encerrar esse culto sem colocar em prática a nossa fidelidade na oração. Nós estamos jejuando há 25 dias e nós estamos vendo testemunhos poderosos, todos os dias nas nossas lives de oração os testemunhos chegam, e hoje nesse culto, aqui nos comentários, os testemunhos também já estão chegando, por isso nós nos movemos em fé. Abençoa cada família, Deus, que está consagrando jejum, aqueles que estão somando conosco, abençoa cada vida que está aqui conosco hoje, nesse 25º dia. Apresentamos os pedidos de oração no caderno, os pedidos de oração no comentário, cada nome que está sendo colocado, cada situação de enfermidade, cada situação financeira, libertação de vícios, salvação de parentes. Deus, nós fazemos menção da Gisele. Toca os pulmões dela agora, Deus, e sopra o teu fôlego de vida ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fôlego de vida sobre ela, sobre cada um que está sendo acometido deste Covid. Nós declaramos: pandemia cesse. Deus, guarde a nossa igreja, guarde, Senhor, as famílias da nossa igreja. Nós oramos também pela Renovada Cantareira, pela Serra da Cantareira, por Mairiporã, por Caieiras, Atibaia, Guarulhos, Zona Norte de São Paulo. Nós declaramos bênçãos sobre eles, abençoamos a nossa liderança na vida do apóstolo Joel e da Sandra. Deus, declaramos sobre a nossa igreja, Deus, a bênção do Senhor. Pai, nós consagramos esse 25º dia de jejum e oração nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Querido, eu te abençoo por uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, segunda-feira, às 18 horas, na nossa live de oração, 26º dia, e em todo o nosso campus online nesta semana, em especial quinta-feira, nós vamos falar sobre o Pai Nosso na sua casa. Deus te abençoe, pastor Alex, Adriana, toda a equipe que está aqui. Para que você saiba, estamos apenas em 5 pessoas, e o meu agradecimento ao nosso diretor técnico de todas as coisas, nosso querido Álvaro, que está aqui coordenando toda essa transmissão, que está abençoando a tua vida e a tua família. Deus te abençoe, amamos você em Jesus, um bom domingo com o Senhor.